Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo sobre o Logobots. Hoje nós vamos ver uma ferramenta muito interessante, muito importante para quem vai desenvolver um bot aqui no Logo, que é como debugar o bot. Tem uma forma mais simples de debugar que eu fiz no primeiro vídeo, naquele vídeo que falava sobre como editar o bot, que é simplesmente pausando o jogo, mudando a posição dos jogadores e vendo se o bot se comporta da forma que você estava esperando. Mas algumas vezes a gente precisa ver internamente o porquê que ele não está se comportando corretamente ou para entender melhor o algoritmo, o que o algoritmo não está funcionando, né? Então, para fazer isso, nós vamos fazer a forma tradicional de debugar com uma IDE, que é colocando breakpoint naquela linha específica que nós queremos testar e vendo o que está acontecendo ali, vendo todos os valores que está acontecendo naquelas variáveis, quais as linhas que estão sendo executadas e em qual situação, ok? Então, para ter como exemplo, eu vou debugar uma função que faz a mesma coisa que eu fiz naquele outro vídeo lá, que é decidir se o jogador deve correr para pegar a bola ou não. Lembra que naquele primeiro vídeo, todos os jogadores estavam indo buscar a bola, e obviamente, isso não é uma forma mais eficiente de fazer. Então aqui a gente vai fazer essa função que vai garantir que apenas dois jogadores vão pegar a bola, exatamente como no outro vídeo. Só como exemplo. Então, novamente, eu pego a distância entre dois pontos, que é a minha posição e a posição da bola, né? E depois eu pego todos os jogadores do meu time. E para todos os jogadores, exceto esse mesmo bot e o goleiro, vamos calcular a distância dos outros jogadores para a bola também e ver quantos estão mais perto do que esse bot. Se tiver mais de dois, esse bot não vai pegar. Se tiver menos de dois, vai retornar true e esse bot vai tentar pegar a bola, né? Ou seja, vai correr em direção à bola. E nós vamos chamar esse método aqui no onDisputing, que é o estado quando nenhum dos dois times tem a bola, né? Ok, parece simples, um algoritmo fácil. Vamos tentar debugar isso. Primeiro, vamos sempre garantir que nós estamos executando o Watcher, que é esse comando aqui, que vai compilar o nosso código já TypeScript para JavaScript. Esse código aqui que a gente está mexendo não é o que é executado. O código executado está dentro dessa pasta, chamada dist, de distribution, que é o código, na verdade, JavaScript, JS. Né? Você vai ver que esse comando está um pouco diferente do primeiro vídeo, vai estar atualizado no GitHub. Assim que eu terminar esse vídeo, eu vou atualizar lá também, porque eu estava usando a versão antiga do Docker, né? Essa versão nova, além de não ter hífen, tem um certo comportamento diferente que exige que a gente passe isso aqui para evitar outros erros, né? Então esse aqui é o comando, só copiar e colar lá e executar. E aí esse comando vai compilar nosso código. Então, assim que eu compilar, para a gente ter certeza que o nosso código JavaScript é o correto, é o mais atualizado, eu vou rodar aqui o jogo antes de ligar o debug, para a gente ver que está tudo, pelo menos, rodando, executando. Vamos rodar o jogo. Parece que o jogo começou. Todo mundo está atacando lá. Apenas dois jogadores estão correndo atrás da bola, aparentemente, pelo menos no modo disputing. Eu posso pausar aqui e mudar a posição deles, mas essa não é sempre a melhor forma de mudar, né? Então, vamos lá. Primeiro, o seguinte, a gente tem que escolher um jogador que a gente vai usar para debugar. A gente não tem como debugar todos os bots. Cada bot é um processo, né? Então, vamos, por exemplo, pegar o número 7, que esse tá aqui, não, o número 3, que está aqui mais perto, né? Ou seja, o 3, tanto faz, e ver como que ele está decidindo se ele deve buscar a bola ou não. Temos duas formas de fazer isso, de escolher o 3, né, para ser o nosso bot de debug. A primeira opção é parando o container aqui. Vamos achar aqui o bot 3. Minha janela aqui está bem pequena. Não tá? Agora ficou melhorou. Vamos pegar o bot número 3, que é esse aqui, né? Nós vamos parar ele. Então, quando a gente faz isso, o bot vai cair, tá vendo? Ele já saiu do jogo, né? Ou a outra forma é a gente não inicializar o bot, né? Que aí, quando o jogo começar, o servidor ele não vai iniciar a partida até ter 11 jogadores no time. Então, a gente vai poder
começar o bot usando o debug, ao invés de usar o container. O que é que eu estou fazendo aqui? O bot, ele não vai estar rodando no container, como os outros. Eles vão estar rodando na máquina. Ele precisa rodar na máquina para que o VS Code seja capaz de controlar aquela execução e a gente poder debugar marcando a linha onde a gente quer ver o debug, ok? Uma outra questão que, no caso, nos afeta nosso ambiente, é que para eu executar o jogo na minha máquina, eu vou, obviamente, precisar ter, no caso do JavaScript, o NPM instalado na minha máquina, o Node, né? No caso, o Node é uma dependência do NPM. Se você já é um programador JavaScript, isso é familiar para você, você vai estar acostumado, não é nada demais. Se você está começando com JavaScript agora para poder mexer no Lugobots, aí você vai dar uma lida sobre o Node ou no NPM, ou você vai simplesmente instalar o Node mais atualizado na sua máquina e ele vai executar. Né? Nesse caso aqui, eu estou usando o NPM, acho que 8, e o Node 18. É o Node 18. Então, tenta instalar a mesma versão, mas provavelmente a gente não vai ter nada crítico que vai ser afetado por outras versões. Né? Então, como eu vou executar na minha máquina, eu tenho que ter instalado aqui. Ok, então aqui no Visual Studio, eu estou usando o Visual Studio porque é o gratuito, eu não costumo usar o Visual Studio, trabalho com o GoLand ou o WebStorm, que é da IntelliJ, mas aqui também funciona. Você vem aqui nesse menu, que é o menu de debug, né, e vai criar um arquivo de configuração para execução. Vai escolher Node, porque a gente está rodando aqui a versão para Node. Ele já vai automaticamente identificar aqui, baseado no arquivo do package, ele vai identificar que é isso que ele tem que executar. E ele também vai identificar essa linha aqui, que é para compilar, né, o TypeScript Compiler. Nesse caso, a gente pode tirar isso daqui, a gente não quer que ele faça isso, porque nós já estamos fazendo aqui com o Watcher. Você pode tirar. E vamos executar aqui para ver o que vai acontecer. Quando eu rodar aqui o debug, ele vai reclamar que está faltando uma variável de ambiente. O que é isso? O bot, ele sabe qual time que ele está jogando e qual o número dele baseado nas variáveis de ambiente. O servidor sempre vai informar para o bot, olha, você está jogando no time home, ou você está jogando no time away, e seu número é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e por aí vai. Então, para a gente rodar, a gente vai vir aqui no debug de novo. Cadê? Aqui no debug, nesse arquivo. Deixa eu ir de novo para vocês verem onde tá. Clique aqui no debug, clique aqui nessa rodinha, vai abrir esse arquivo, né, na engrenagemzinha. Enfim, aí aqui nesse arquivo de configuração de execução, nós vamos criar um outro node aqui, um outro índice, com o nome env de environment, e a gente vai definir a variável que ele reclamou lá. Eu acho que eu apaguei aqui, depois vocês veem de novo, mas vai ser o bot, tudo maiúsculo. Team. Nesse caso, a gente vai sempre rodar no home, porque no modo de desenvolvimento a gente sempre roda no home. A outra variável de ambiente eu vou executar aqui só para vocês verem. Ele vai reclamar o número. Ele precisa saber qual posição ele está rodando. É assim que o bot sabe onde é que ele está rodando. Né? Deixa eu parar aqui porque o VS Code parece que não está muito afim de rodar de novo. Ele vai reclamar, opa, eu não sei qual é o meu número. Né? Como é que eu vou poder rodar sem o meu número? Vamos parar aqui, beleza. Vamos lá na configuração de novo. Se você esqueceu o caminho, vem aqui, clique aqui na Engine, vai abrir o arquivo de configuração, e aí aqui a gente coloca o número. Né? Eu posso colocar qualquer número, né, de 1 a 11. Se eu estou debugando o goleiro, por exemplo, vai ser o 1, obviamente. Nesse caso aqui, qual foi que a gente parou? Foi o número 3, esse carinha aqui. Vamos colocar 3 aqui, entre aspas, porque ele é lido como string. E aí, está pronto. Então, quando a gente executar aqui, se tudo der certo, ele vai se conectar no servidor. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se ele conectou. Conectou.
assim que o conector apareceu aqui. Então eu vou colocar ele aqui, porque agora eu quero ver se ele vai realmente decidir ir buscar a bola ou não, né? E eu vou marcar o meu breakpoint. Lembrando, é um erro que eu sempre faço. Eu venho aqui no meu arquivo do bot, coloco o breakpoint aqui. O VS Code, nesse caso, até me ajuda dizendo, olha, você está colocando no lugar errado, esse código não vai ser executado, né? Porque aqui é o TypeScript. Eu sempre cometo esse erro, depois eu tenho que lembrar. Então você tem que vir aqui no arquivo compilado, que é esse que está sendo executado. E aí aqui sim, no JavaScript, eu vou procurar meu módulo. O código vai estar um pouco diferente, mas dá para entender. Né? Na verdade, ele é JavaScript puro aqui. Então, supostamente seria mais fácil de entender, então, inclusive. E eu venho aqui, minha função está sendo chamada, vou colocar o breakpoint. Agora sim ficou vermelhinho. Né? E ao invés de dar play, eu vou apenas rodar um turno, ou seja, um frame do jogo. Eu posso rodar o jogo? Posso. Mas todo mundo vai começar a jogar e o meu bot não vai jogar, porque ele vai parar ali e não vai responder para aquele turno, para aquele frame, e vai ficar esperando a gente fazer alguma coisa. O jogo está rolando, né? Então, vou perder aquela situação que eu quero testar. Então, eu vou clicar nesse botão aqui, só para que execute um frame do jogo. Aí aqui já brilhou, né, dizendo que o breakpoint tá aguardando a nossa ação. Nós temos aqui essas ferramentas de debug, né, que eu posso pular a linha, eu posso entrar nessa função, posso ver o que está acima dessa função, e etc. Né? Aqui embaixo eu posso ver level por level, né, quem chamou cada função. Nesse caso aqui está dentro do client, a gente não é do nosso código agora, é um código superior, mas se eu tivesse dentro dessa função aqui, eu veria aqui nessa lista. Eu posso ver valores das variáveis, né? Por exemplo, colocando aqui o mouse, eu consigo, né, ver o valor que está naquela variável ali. Então, por exemplo, vamos entrar nessa função. Em vez de pular ela, eu vou entrar. Né? Então, começou aqui a execução da função, vai calcular a distância. Né? Ele achou a distância aqui de 1.100 pontos, né? Pontos de distância, 1.100 dele para a bola. A bola está aqui. Tá vendo aqui embaixo? Tá aqui embaixo tem a coordenada XY, né? Então ele pegou essa distância aqui, daqui para aqui, né? 1.000 e pouco mesmo, ó. Veja a coordenada Y. Aqui 3.900, né? 2.000 e alguma coisa, né? Porque é difícil achar o ponto aqui. Enfim, calculou a distância ali, né? Continuou o player 0, entrou no for, né? Pegou o primeiro jogador. O primeiro jogador é o número. Onde é que está o número dele? É o número 10. Né? Aqui são outras variáveis internas do jogador. Né? Ele vai calcular a distância de 10. Né? Pelo jeito não entrou aqui, então achou que o 10 está mais longe do que o nosso bot está, o número 3, né? E realmente o bot está mais longe, e etc. Né? Então vamos ver outra situação agora, uma situação que. Peraí, vou colocar o. Eu espero que retorne true, né? Mas eu vou aqui, e vou dar play. Ele vai até o próximo breakpoint. Beleza, retornou true, que é o que eu esperava. Vou dar play, ele retornou tudo, né? Ok. Agora, vamos colocar outros dois jogadores aqui, mais próximos do que o nosso jogador 3, né? Só dois jogadores, vamos deixar todo mundo longe. O 7 e o 4, né? Novamente, vamos executar. Caiu lá novamente. Vamos entrar. Né? Aqui temos dois níveis. Né? Temos o nível da função undisputing. E aqui outro nível que é dessa função. Se tivesse 10 níveis, nós poderíamos ver aqui. Vou pular a linha aqui várias vezes. Né? Uma hora ele vai achar o jogador. Aqui também, ó, esqueci de avisar. Ele vai vir nas variáveis de ambiente. Está vendo aqui a lista de jogadores? Todos os jogadores que estão aqui, né? O me, a distância, etc., o reader, tudo que a gente precisar. Enfim, né? Então aqui eu vou dar o play até o próximo breakpoint, que foi o que? O false. Ele achou outros dois jogadores, né, que estão mais próximos do que ele da bola. Se
Se fosse uma situação que não tivesse retornando o que eu espero, obviamente eu ia debugar linha por linha, esperar jogador por jogador e descobrir qual é o jogador que meu cálculo deu errado e descobrir o porquê. Né? Então aqui eu vou dar play agora, continuar, né? E aí o jogador continua o jogo lá. Se eu vim até aqui no meu debug tirar meus pontos breaking points, né? Inclusive tem lista de breaking point aqui embaixo, se vocês quiserem tirar todos de uma vez, né? Para ficar mais fácil, eu ignorar eles, né? E agora eu vou dar o play, deu play já. Então se eu der um play aqui, ele vai jogar normalmente. Tá vendo? Então é isso. É assim que a gente debuga linha por linha. Esse mesmíssimo raciocínio funciona para Go. Se você preferir usar Go e utilizar um IDE, eu não tenho certeza se o VS Code nativamente faz isso, mas se não for nativamente, você vai poder instalar algum plugin para rodar o debug no Go. Mas se você estiver trabalhando com JavaScript, como eu fiz aqui, não instalei nada, você pode trabalhar tudo, usar todo o debug sem instalar nenhum plugin. Então, só lembrando a primeira parte, que talvez eu tenha falado um pouco mais rápido, né? Para você fazer isso, você vai precisar derrubar um jogador, e esse jogador vai estar rodando na sua máquina. Se você vai fazer isso só uma vez, talvez seja mais fácil só vir aqui no Docker e parar aquele bot, né? E aí conectar direto da sua máquina. Mas se você vai fazer isso várias vezes, melhor você comentar aqui, né? Para quando você começar de novo, de novo, de novo o jogo, né? O jogo nunca vai começar o bot 3, 4, 5, o que você preferiu tirar, e vai aguardar que você conecte, ok? O único porém para isso, quase que eu esqueci de falar, é o seguinte: eu vou parar esse jogo aqui para vocês verem. Às vezes, quando você tira o bot aqui do arquivo Docker Compose e começa de novo a partida, o Docker não lê esse arquivo novamente. Usa um cache, porque já tem um container pronto lá para esse jogador, e ele executa esse container. Né? Então, para evitar que esse jogador 3 seja inicializado, vamos testar aqui. Se eu rodar aqui, vamos ver. Tá vendo que o bot 3 não está aqui, né? Ele vai provavelmente começar o bot 3. Vamos ver. Não, não começou. Mas às vezes acontece de ele criar o bot, né? Se isso acontecer no ambiente de vocês, talvez seja questão de configuração, de versão, eu não sei, e ele começar o bot 3 mesmo sem estar aqui no arquivo, aí vocês colocam aqui remove orphans, que aí ele vai excluir o container que não tem aqui no arquivo, né? Nesse caso aqui o bot 03, e aí ele não vai começar a partida. Aqui não veio o 3 também. Ok? Bem, é isso, pessoal. Obrigado até agora a quem tem participado, quem tem mandado perguntas. Se vocês estão tendo alguma dificuldade, vocês me falem. Nos próximos vídeos eu vou fazer melhorias nesse bot aqui também, que eu estou chamando de bananas. Inclusive, até upei o jogo lá, o bot lá, e ele jogou um jogo, se vocês quiserem assistir. E aos poucos eu vou compartilhando com vocês as ideias que eu fui fazendo no Bananas para fazer os vídeos. E aí vocês vão poder copiar a ideia também e tentar melhorar, porque esse Bananas, esse bot ainda não está derrotando o The Dummies, né? Espero que vocês ajudem aí ele a derrotar o The Dummies. Ok? Abraço, até mais, obrigado.